Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre a Inquisição medieval. O que foi isso? Vamos ver o objetivo da nossa aula? Entender o que foi a Inquisição e como esse tribunal atuava durante a Idade Média, né? Então veja, você sabe o significado? Você sabe o significado do termo Inquisição ou já ouviu falar sobre a Inquisição? Então aqui nós temos uma imagem, obviamente um indivíduo sendo torturado e um tribunal aqui, né? Pessoas lendo, julgando, tá? É disso que nós vamos falar. Desse tribunal que foi criado pela Igreja Católica, que julgava, né, as pessoas que eram consideradas hereges. Vamos entender melhor isso, tá? Então, Inquisição, ato de inquirir, de pesquisar, analisar, minuciosa inquirição, esforço demandado pela Igreja Católica para identificar e punir os hereges, as pessoas que professavam crenças diferentes dos ensinamentos cristãos, tá? Então os hereges eram aqueles que professavam crenças diferentes e por isso, para a Igreja Católica, eles deveriam ser então julgados, né, e condenados se provasse realmente a heresia, tá? Olha só, isso aqui é uma exposição, tá? Veja, mostra segue até 2 de novembro em União da Vitória, aqui no Paraná mesmo, né? A exposição traz 40 objetos de torturas usados na Idade Média para o Paraná. Tá? Então essa exposição, eu já fui numa exposição assim quando eu fazia minha faculdade em Ponta Grossa, né? Para ver esses instrumentos e realmente é uma coisa que choca, né? Você sabia que durante muito tempo a tortura era autorizada pela lei em muitos países? Então nós nos chocamos hoje porque obviamente houve uma mudança de comportamento, enfim, e hoje não se usa mais esses métodos, mas isso era relativamente normal durante muito tempo na história, tá bom? Então veja, a Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício foi uma instituição da Igreja Católica Romana. Foi criada no século XIII e tinha como objetivo combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e práticas consideradas desviantes para os dogmas dessa religião. Aqui nós temos o emblema da Inquisição, feito em 1571, né? Então veja, a cruz, né? A espada, a oliveira, ou seja, símbolos da Igreja Católica Romana, né? Que definiam então eles entendiam que era necessário que existisse esse tribunal, que eles deveriam combater esses infiéis e esses hereges. Ok? Vamos para a nossa atividade? Com qual objetivo foi criado o Tribunal do Santo Ofício? Então vocês vão lembrar do que nós falamos, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade, pessoal? Com qual objetivo foi criado o Tribunal do Santo Ofício? Vamos ver? O Tribunal do Santo Ofício tinha como objetivo combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e práticas consideradas desviantes para os dogmas da religião católica, tá? Então aqui, ó, a Inquisição. Os tribunais inquisitoriais eram encarregados de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia, tá? Então aqui nós temos o Tribunal da Santa Inquisição, né? Chamava a pessoa ali, tinha a alegação dos crimes que ela havia cometido, né? E muitas vezes eram o quê? Fazia chá, né? As bruxas, por exemplo, eram mulheres que conheciam a medicina através das plantas. Mas a Igreja Católica condenava, porque esse era um hábito trazido lá dos povos germânicos. E por isso elas eram tratadas como herege e eram julgadas por bruxaria, tá? Então, alguém alegava que a pessoa fazia aquilo, havia as denúncias, enfim, né? As pessoas falavam que via a pessoa, testemunhavam que viram ela praticando algo que era um desvio, né, que era uma heresia, ela era julgada e, se condenada, né, então tinha as penas previstas lá no Tribunal da Inquisição, tá? Heresia, interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela Igreja Católica, tá bom? Então aqui, ó, no final da Idade Média e início do Renascimento, o conceito e o alcance da Inquisição foi significativamente ampliado em resposta à Reforma Protestante. Com o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1548 e 1563, o Papa Paulo III reativou o Tribunal do Santo Ofício. Então a Inquisição, é importante a gente entender aqui, que já existia na Baixa Idade Média a Inquisição, já existia a perseguição dos católicos, né, às pessoas que a Igreja considerava herege, né? Mas a partir da reforma religiosa, né, e aí a Igreja Católica vai fazer a contra-reforma, que é a resposta que ela vai dar à reforma protestante do Martinho Lutero, calvinista, anglicana, enfim, né, a reforma religiosa. Como resposta, ela vai reativar o Tribunal do Santo Ofício, ou seja, vai retomar esses julgamentos, né, os julgamentos, processos inquisitoriais e os julgamentos com a Inquisição, tá? Então aqui, por exemplo, mais uma imagem que a gente está vendo, que é um processo, um tribunal onde estão julgando, e veja, as pessoas aqui amarradas, né, porque serão julgadas pela Igreja Católica. Aqui nós temos, ó, o berço de Judas, tá? Então as pessoas eram colocadas amarradas, mas sentadas em cima dessa ponta aqui, né? Um dos instrumentos usados para obter confissão. O Tribunal do Santo Ofício usava a violência e a tortura para obter as confissões, né? Então, inclusive tem filmes que mostram isso, né? Tem um filme, As Sombras de Goya, que eu acho bem interessante porque mostra um processo em que a moça vai ser interrogada e dali eles eram torturados para poder confessar os pecados, né? As heresias, né? E aqui é só um exemplo, um instrumento de tortura que era usado, tá? Veja, bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. Conforme as respostas que essa pessoa desse, né, podia ser condenada à perda de bens, terra, casa, móveis, pagamento de multas, açoites, prisão perpétua e às vezes a morte na fogueira. Então aqui mais uma imagem mostrando a pessoa sendo, veja, batem nela, batem ali com um instrumento, né, machucando o pé, amarrada, para que ela então assumisse, confessasse as suas heresias, tá bom? Então veja, as principais vítimas da Inquisição foram os hereges, os protestantes, os judeus e as mulheres consideradas bruxas, como eu falei aqui, o que era a bruxaria, né? Tribunais do Santo Ofício foram instalados na Espanha, 1478, em Portugal, 1536 e na Itália, em 1542. E visitações no Brasil colonial. Então, o Tribunal do Santo Ofício também veio para o Brasil.
para perseguir principalmente os judeus, né, que vivessem aqui. Eles observavam, os judeus, muitos se converteram ao cristianismo para não serem perseguidos, mas mesmo assim era observado as práticas, perceber se eles não estavam tendo práticas chamadas judaizantes, que aí era um indicativo de que, mesmo convertido, eles continuavam com o espírito judeu e por isso eles deveriam ser levados ao tribunal e, enfim, condenados pela Santa Inquisição. Aqui a execução na fogueira de uma Anabatista. Então aqui ela é levada, mais uma imagem mostrando como era feita. Então era uma protestante da religião anabatista no século XVI que é condenada por heresia, tá? Então vamos lá para a próxima atividade? Quais foram as principais vítimas do Tribunal do Santo Ofício? Vocês vão lembrar então do que nós falamos até aqui, vão copiar a questão, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade então, sétimos anos. Veja, quais foram as principais vítimas do Tribunal do Santo Ofício? As principais vítimas da Inquisição foram os hereges, os protestantes, os judeus e as mulheres consideradas bruxas, tá? Interrogatório, como que era feito esse interrogatório, né? Vários métodos eram utilizados para obter a confissão. Ameaça de morte ou ser queimado na fogueira, prisão combinada com escassez de alimento, visitas de outras pessoas que tinham sido julgadas com a ideia de encorajar o acusado a confessar, e após esses métodos, então, não funcionava, era usada a tortura, tá? Tudo como forma de obter a confissão dos hereges, né? De que eles tinham cometido um crime, né, diante da Igreja Católica. Veja, os interrogatórios eram por vezes seguidos por sessões de tortura. Em Portugal havia um regimento criado em 1613 que determinava como proceder com os interrogatórios. E aqui, ó, nós estamos vendo mais uma forma, o peso amarrado ao pé, uma roldana aqui que vai puxando e vai esticando essa pessoa, forçando, fazendo a tortura no cavalete. E eles sentindo dor, porque então eles acreditavam que a dor, né, faria com que eles confessassem, tá? Vamos para a nossa próxima atividade? Quais eram os métodos utilizados pela Inquisição para obter a confissão? Então, novamente, vocês vão copiar a questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção dessa atividade então, pessoal? Veja, quais eram os métodos utilizados pela Inquisição para obter a confissão? Ameaça de morte ou ser queimado na fogueira, prisão combinada com escassez de alimento, visita de outras pessoas que tinham sido julgadas com a ideia de encorajar o acusado a confessar, né? E após esses métodos seria então usada a tortura, tá? Então, essa aula, né, nós vimos, vamos fazer a retomada dessa aula, nós aprendemos sobre a Inquisição, né? Vocês viram que era um método, né, bem drástico, para não dizer outra palavra, né, usado pela Igreja Católica para obter a confissão das pessoas por crimes considerados de heresia. Então, todo aquele que tivesse uma prática ou uma crença que não fizesse parte dos dogmas da religião católica, era perseguido. Perceba que nós falamos da Inquisição na Idade Média, né? Por quê? Porque eles perseguiram né, os judeus, os sarracenos, enfim, perseguiam os hereges durante a Idade Média. E no momento em que acontece a reforma religiosa, né, com a reforma protestante que começa em 1517, a Igreja Católica vai se reunir no Concílio de Trento, que vai durar de 1548 a 1563, e a partir então do Concílio de Trento, como tomada de medida para impedir o avanço das outras religiões, eles vão reativar, eles quem, né? A Igreja Católica vai reativar o Tribunal do Santo Ofício para continuar julgando, perseguindo, julgando e condenando toda a prática herética, toda a heresia. O Tribunal do Santo Ofício também veio para o Brasil, né, no período colonial. Por quê? Porque logo que os portugueses chegaram aqui, chegaram em 1500, em 1517 já estava acontecendo a reforma protestante, né, para perceber e observar se os judeus convertidos, chamados cristãos novos, não tinham práticas judaizantes, como eles chamavam, né? Não estavam praticando o judaísmo de forma escondida, tá? Então eles observavam isso para poder levar essas pessoas para os tribunais, julgar, né, e condená-las, e muitos eram mortos, né? Óbvio que aí estavam quais eram as principais vítimas, né? As mulheres, os judeus, né? Porque as mulheres eram acusadas de bruxaria, como eu falei anteriormente, faziam chás, conheciam a medicina através das plantas, que era uma tradição germânica, mas a religião católica não aceitava isso. E usou o Tribunal do Santo Ofício como forma de condenar essas pessoas. E usava a tortura de forma sistemática para ter a confissão das práticas consideradas heréticas. Tudo bem? Então, foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.